cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre literatura infantil e seu uso pedagógico em sala de aula. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o escritor e professor de literatura brasileira da Universidade Regional de Blumenau, Maicon Tenfin. Antes de começar a nossa conversa, vou adiantar que vamos tratar de dois assuntos. O primeiro é sobre o livro Enquanto o Sono Não Vem, de José Mauro Brandt, mais especificamente do conto A Triste História de Eredegalda. E também vamos falar do livro infantil O Filho do Capitão Trovão, de Maicon Tenfin. São dois livros infantis direcionados a crianças da faixa dos 8 anos de idade, mas o livro Enquanto o Sono Não Vem está fora de circulação escolar. O Ministério da Educação recolheu os 93 mil exemplares distribuídos às escolas públicas. A obra foi considerada inadequada para a faixa etária. Mas vamos começar a nossa conversa pelo seguinte ponto: o incesto. A narrativa apresenta um rei que deseja casar com uma de suas filhas. A menina se recusa e é castigada. O professor Maicon Tenfin, ele diz que essa história pode sim ser contada para crianças de 8 anos. Boa noite, Maicon. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Por que pode ser contada para crianças de 8 anos esta história que foi apontada como uma história incestuosa? Boa noite, Carlos. É o seguinte, uma das funções do conto de fadas ou do conto folclórico, você pode chamar como quiser, que são contos que surgiram das tradições populares, ou seja, eles foram inventados pelas pessoas, pelos camponeses, né? Uma das funções é justamente a educação através da advertência. Então, eu te convido para a gente fazer rapidamente uma espécie de um exercício de pensamento para a gente chegar a esse conto e tentar explicar por que esse conto ele é viável, sim, para a faixa etária indicada. Carlos, você vai concordar comigo que existe violência sexual contra as crianças brasileiras. Existe. Tá aí, a imprensa está colocando os dados isso, né? estão aí. Os dados mostram claramente que muitas dessas agressões, elas são praticadas por pessoas do âmbito familiar, né? O padrasto, o tio, o padrinho, um primo mais velho e às vezes até o próprio pai biológico, né? Isso acontece muitas vezes. Diante desse quadro, eu te pergunto, o que é melhor fazer em relação a essas crianças? Tentar orientar ou ignorar o problema? Claro que o processo é orientar a criança para como ela pode, inclusive, se defender, né? Exato. E é aí que entra o conto de fadas, porque é muito difícil. Quer dizer, como que eu vou tratar com uma criança pequena de um assunto tão complexo como, por exemplo, o assédio sexual, o estupro e até mesmo o incesto, que seria a questão. Esse problema não é um problema de hoje, esse como tratar, esse é um problema lá de antigamente. E é por isso, entre outras coisas, que surgiram os contos de fada. As instituições, eu estou falando da família, da escola, das igrejas, as instituições desde os primórdios, elas usam historinhas, contos, usam o universo simbólico justamente para fazer esse tipo de advertência. Eu vou te dar um exemplo. Agora nós estamos chegando ao dia 6 de julho e a Igreja Católica comemora o dia de Santa Maria Goretti, que é uma santa mártir italiana. Ela morreu em 1902 em Nettuno, uma cidadezinha pequena da Itália, não muito longe de Roma, e ela foi canonizada em 1950. Como é que ela morreu? Ela foi assassinada pelo agressor, que era um tal de Alexandre, alguém que morava, não era da família, mas morava debaixo do mesmo teto. Eram pessoas assim muito pobres, né, camponeses italianos pobres. E ela resistiu
a tentativa de agressão sexual e por isso ela foi assassinada a facadas por esse agressor, né? Foram 11 facadas, ela morreu com 11 anos de idade, né? Ou seja, morreu. E mais tarde ela foi então canonizada. Ora, nas igrejas, na escola dominical, eu quando era criança, por exemplo, né, que frequentava a igreja católica, eu tomei conhecimento da história de Santa Maria Goretti numa homilia, num sermão feito por um padre. Agora me diga, existe a menor possibilidade de que esse padre tenha contado essa história para incentivar a violência sexual? Não. Ele conta essa história justamente para rechaçar, para prevenir, para advertir. A história da Heredegalda é exatamente igual, é a mesma coisa. Aliás, a história da Heredegalda é uma história que ela está lá ela tá na região de Minas Gerais, né? De Minas, foi recolhido das tradições orais mineiras, né? Eu acho que mais da região de Barbacena. Mas olha só o que acontece, a história da Heredegalda é assim, ó. O rei tinha as 3 filhas, a mais bela era a Heredegalda, o rei fez a proposta, se você casar comigo, a sua mãe vai ser a nossa criada. Qual é a resposta da menina? Ela diz o seguinte, ó, isso não, meu pai, isso não pode ser. Eu prefiro ficar fechada, presa, do que ver a minha mãe criada. Aí ela é trancada numa torre, ela passa sede, ninguém traz um copo d'água para ela, aquela coisa. No final do conto, ela morre. Mas quando ela morre, quem é que aparece ali na porta da torre para levar ela para o céu? O Senhor Jesus. Não é de admirar, como esse conto ele foi recolhido de uma tradição popular, não é de admirar que o elemento religioso também esteja presente. Ali, né? Então, quando esse conto surgiu lá na região de Minas, eu imagino há muitos anos atrás, ele surgiu justamente para isso, para fazer esse tipo de advertência que os padres, né, normalmente no dia 6 de julho, eles fazem ao contar a história de Santa Maria Goretti. Então, não tem cabimento, né, você dizer que esse conto ele é um incentivo ao incesto, ele é um incentivo à violência sexual, muito pelo contrário, né? É uma forma de você tratar um tema extremamente complexo, o tema é complexo, eu admito, porque tudo que envolve sexo na nossa sociedade é muito complexo. E por isso que tem os contos para facilitar como se explica essa condição. Aliás, no conto também, né, Maico, não se esclareceu que o pai depois, ele faz uma competição, né, para alguém que depois vá competir e vá ter a mão da filha, em casamento, né? Em casamento. Na verdade, assim, esse conto, eu fiquei um pouco surpreso que quando eu publiquei um artigo a respeito desse tema nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram assim, de maneira grosseira, o que é muito comum em se tratando de rede social, mas eu fiquei um pouco surpreso assim, que muitas mulheres jovens, né, elas reagiram violentamente contra o conto e contra o articulista, né? Mas esse conto, ele é praticamente um conto feminista, porque ele é um conto que ele dá voz a uma personagem oprimida, né? E faz com que essa personagem resista à barbárie, a barbárie do pai. Tanto essa coisa da violência sexual, como depois de fazer uma espécie de competição, de leilão para o casamento, como a forma que esse pai também oprimia a mãe e as outras irmãs, porque ele ameaçava com a espada, né? Então, assim, ó, é bem complicado, porque eu tenho a impressão que quando a questão sexual, ela aparece em qualquer contexto, as pessoas meio que elas fecham os olhos, né? E já partem imediatamente para o ataque, sem refletir o que aquilo realmente significa e como aquilo pode nos ajudar na educação, né, dos jovens e na nossa própria educação. Bom, eu estou recebendo o professor Maicon Tenff, que está aqui dando uma explicação a respeito de um conto que vem da oralidade. Aliás, é uma outra coisa que a gente precisa discutir muito isso, a importância da oralidade. Mas eu quero dizer que o professor Maicon Tenff escreveu um artigo que saiu numa revista de circulação
nacional, inclusive dizendo por que esse conto precisaria ser contado ou ser explicado em sala de aula. Eu vou provocar o professor Maicon Tenff da seguinte maneira. Os professores não estão sabendo tratar esses assuntos em sala de aula para uma criança de 8 anos, porque, primeiro, eu creio que de um lado nós temos a literatura, né, o livro literário, e de outro nós temos um livro pedagógico. Tem uma diferença aí, não tem? Tem uma diferença enorme. Assim, é praticamente um abismo que existe no meio, né, de um texto que ele é um texto didático e um texto que ele é um texto artístico, um texto literário. Eles não podem ser encarados da mesma maneira. Eu acho assim, uma coisa que o MEC poderia ter feito, e a própria Secretaria de Educação de Blumenau, e tantas outras secretarias de municípios, porque essa grita não aconteceu apenas em Blumenau, ela aconteceu em diversos, né? Só em Vitória, né? Diversos municípios brasileiros, de todos os recantos do país. Assim, eu acho que o MEC poderia ter sido um pouco mais humilde e um pouco mais honesto até para a gente tentar melhorar alguma coisa, e poderia admitir que, de fato, os nossos professores, né, não estão recebendo o preparo adequado para lidar com esse tipo de tema em sala de aula, né? Eu acho que se a discussão tivesse vindo dali, eu acho que nós poderíamos crescer muito mais. Quer dizer, quanto que o MEC realmente está investindo em formação? Como é que estão os nossos cursos, né? Os nossos cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, como é que está sendo preparado? Hoje, por exemplo, você forma um professor no ensino à distância, por exemplo, sem qualquer forma de critério, você coloca aquele professor na sala de aula, não tem o menor preparo. E aí, é claro, depois, quando surge uma polêmica como essa, fica muito mais fácil você atacar o texto, ou seja, você atacar o conto, porque é muito fácil você tirar um livro de circulação. É moleza. É fácil e coloca a discussão da preparação dos professores em segundo plano. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente retoma essa questão e eu vou continuar provocando o professor Maicon Tenff de como isso pode ser tratado em sala de aula. Esse tipo de conto para crianças de 7 a 10 anos de idade. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos.